Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a essa aula. Cá estou eu aqui, sobrevivemos a mais uma prova, né? Galerinha, ainda não estou muito 100% aqui da garganta, a voz ainda está um pouquinho falhada, digamos assim. Então, se eu tiver com a vozinha um pouco baixa no vídeo, eu vou pedir para vocês vocês subirem um pouquinho o volume do próprio YouTube e o próprio volume que tem aí no teu notebook, no teu computador, no teu celular. Você tem sempre essas duas regulagens aí para você poder trabalhar, porque a voz do professor Oswaldo ainda está um pouquinho falha, né, digamos assim. Não sei se vocês repararam, estou aparecendo um pouco no Instagram esses dias, por conta de que o médico pediu que eu tivesse um repouso vocal, né? Eu tô quase com um artista de banda, né? Um cantor de banda, né? Ele pediu para eu ter repouso vocal, então por isso que eu estou um pouquinho ausente aí nas redes sociais, para poder recuperar bem da voz aí. Quem é aluno da turma da Turma Ninja sabe que eu passei uma semana aí dando aula todo dia, então foi bem puxado. Mas enfim, gente, hoje nós vamos conversar sobre análise estratégica da prova do CFC, a edição 2023.2. Então a ideia é a gente entender um pouquinho sobre como a prova aconteceu, para que vocês possam, enfim, para a gente ter uma base, né, um panorama do que aconteceu com a prova, para que você possa se preparar para a próxima prova, né? Então coloca aí para mim nos comentários, como é que tá aí você? É a primeira vez que você vai fazer a prova agora? Você está assistindo aqui essa aula pela primeira vez? Você já vem assistindo as nossas aulas constantemente, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Oswaldo Marques, e aqui nas nossas redes sociais, meu objetivo é te ajudar a passar na prova do exame de suficiência. Então a nossa missão aqui é ajudar estudantes e profissionais da área contábil a conseguir a tão sonhada aprovação no CFC. Se é isso que você quer e se é isso que você busca para você, não esquece de deixar aí o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o link dessa aula com os amigos de vocês também. Vão fazer a prova e não esquece de me seguir lá no Instagram também. Combinado? Beleza. Então, prova edição 2023.2, o que aconteceu, o que a gente precisa pegar de ensinamento aqui que vai servir para você que já vem de várias reprovações ou reprovou em alguma edição passada, ou para você que é marinheiro de primeira viagem, vai fazer a prova pela primeira vez e já está aqui, né, pegando essas primeiras aulas, digamos assim, que são pontos de reflexão e que servem para você também que vai fazer a prova pela primeira vez. Você pensa assim, Oswaldo, mas é a primeira vez, para que eu vou assistir isso? Você tem que pensar assim, ó, se eu tiver a oportunidade de aprender com os erros que outras pessoas já cometeram, você pode encurtar o caminho. Porque, de repente, você, como marinheiro de primeira viagem, fatalmente vai acabar cometendo erros que outras pessoas já cometeram. Então, se você for esperto o suficiente, e certamente você é porque você está aqui, né, significa dizer que você já quer entrar dentro de um processo de evolução, digamos. Então, você tem a oportunidade de poder identificar erros que outras pessoas cometeram e pensar, poxa, eu acho que eu faria isso. Eu estava pensando em seguir essa linha. Então você já tem a oportunidade de poder corrigir a sua rota no meio do caminho para que você evitar esses erros e aí, consequentemente, você consiga chegar ao êxito da aprovação um pouco mais rapidamente, né? Ou até bem mais rapidamente. Levando em consideração aí os dados oficiais da prova do Conselho Federal de Contabilidade, a gente não tem ainda o resultado estatístico dessa edição, mas em média nós temos aí de 78% a 80% de índice de reprovação no CFC, né? Assim, é um índice bem expressivo de reprovações, né? Já a Turma Ninjas, assim, né, é um dado para poder comemorar. A gente tem 69% de índice de aprovação no CFC, então assim, é um número bem relevante, bem expressivo para a gente. Estou muito feliz com esses resultados que a gente vem alcançando, né? Então, isso ajuda a gente a estar sempre calibrando a rota, né, para que a gente possa conduzir os nossos alunos aí até chegar ao êxito da aprovação no menor espaço de tempo possível, né? Digamos assim. Então essa análise estratégica da prova te ajuda muito para você poder já construir um pouquinho mais de grau de maturidade frente à prova. Combinado? Beleza, galerinha? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, você pode fazer o download da apostila que a gente vai utilizar aqui na nossa aula de hoje. Espero que vocês possam consumir e aproveitar o máximo de conteúdo possível. E aproveita, no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link de pesquisa, que eu gostaria muito que você pudesse responder essa pesquisa para eu entender como é que você está. Você está fazendo a prova pela primeira vez? Ou você já fez a prova antes? O que você sentiu mais de dificuldade na prova? Onde é que a prova pegou mais para você? Enfim, como é que está o teu momento em que você está vivendo hoje em relação à prova? Se você puder responder, esse link está aqui na descrição do vídeo, vai me ajudar muito, porque com ele eu vou poder
personalizar melhor as nossas próximas aulas de acordo com o que eu entendo que, analisando o resultado de vocês, o que vocês sentem que tem mais dificuldade, que eu possa ajudar vocês de uma forma mais incisiva nas nossas próximas aulas que vão acontecer aí pela frente. Lembrando que toda terça-feira, ao vivo, com transmissão aqui no YouTube, a partir das 20 horas, tem sempre nossas aulas aqui, para que você possa estudar aqui com a gente. Combinado? Beleza, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui meu slide aqui para a gente poder ver junto. Está aqui ele, a nossa análise estratégica da prova CFC 2023.2. Vamos levar aqui alguns pontos de avaliação. Gente, primeiro ponto de avaliação que eu queria falar com vocês aqui, ó, é sobre a dor da reprovação. Então vamos pensar aqui junto comigo. Bom, pode ser que você já tenha feito a prova várias vezes, ou de repente essa foi a primeira vez, você passou pela primeira reprovação. Não vale para você que ainda vai fazer pela primeira vez, né? Então vou pedir um pouquinho de paciência para você nesse primeiro ponto, né? Porque não vai fazer sentido para você, mas os demais pontos sim. E o que eu quero te dizer aqui é o seguinte, pessoal. Tudo que a gente vai fazer na vida, existe um risco. Existe o risco de dar certo e existe o risco de dar errado. E a gente tem que estar preparado para as duas pontas, né? Eu sempre digo que a gente tem que ter um plano A e um plano B, digamos. A gente sempre espera o melhor e a gente sempre se prepara para o pior. E aí onde está o grande detalhe da história que eu preciso que vocês tenham essa maturidade, digamos assim, né? Vamos fazer a prova? Vamos. Vamos com a expectativa de passar? Claro. Mas a gente tem que também ir com a maturidade de entender de que pode dar errado. Assim, nem tudo acontece nem no tempo, nem na hora que a gente gostaria que fosse. Isso aí é imprescindível que você entenda. E com base nesse entendimento, né, de que nem tudo acontece na hora, nem no momento que a gente gostaria de que fosse, tem uma frase de um cara chamado Sri Ravi, que ele dizia, dentro de um texto grande, de repente em outro momento eu posso ler ele na íntegra para vocês, mas tem um trechozinho que ele dizia assim, ó, você não está atrasado nem adiantado, você está exatamente na hora certa. Então se você não passou ainda é porque não foi o seu momento, né? Ainda não era a hora de você passar, mas o seu momento vai chegar. Eu só preciso que você entenda que assim, dê tempo ao tempo, tá? Porque se não foi a sua hora, na próxima vez vai dar certo. Né? Feio não é reprovar, feio é você cair e não levantar. Né? Quem está contando? Né? E mesmo que alguém esteja contando quantas reprovações que teve, e daí? Estão pagando teus boletos no final do mês? Né? Gente para criticar sempre vai aparecer. O grande detalhe é quantas pessoas vão erguer a mão para poder ajudar a gente. Aí esses aí você conta nos dedos e sobra dedos. Porque amigos de verdade a gente tem poucos, colegas a gente tem vários. Mas amigos mesmo que estão ali, né, que estendem a mão para a gente nas horas de maior necessidade, são poucos. E se você até quiser fazer um teste, é só você parar para refletir sobre assim, ó, se você bater um carro, se você sofrer um acidente, se você passar mal e tiver que ligar para alguém 1h da manhã, para quem você ligaria? Para qual amigo você ligaria? Pronto, esse aí é um grande amigo que você tem. Cultive bem essas pessoas, beleza? Gente, então assim, ó, voltando, né, porque aqui não é aula sobre relacionamentos e amizades, né, uma aula sobre a prova, mas só para a gente poder fazer uma breve reflexão. Então assim, ó, vá preparado, né, para poder fazer essa prova de forma consistente. Não passou? Levanta a cabeça, peito erguido, ó, queixo para cima, eu estou orgulhoso por você, você fez o melhor que você pôde, não deu, paciência, tem prova no próximo semestre de novo. Você não está jogando um jogo de Copa do Mundo, você está jogando um jogo que a próxima prova não é daqui a 4 anos. Né? A próxima prova vai acontecer em abril ou maio do ano que vem. Então a gente tem tempo de forma consistente para poder estudar e se preparar para essa próxima prova. Né? Não se culpe nem se penalize caso não tenha dado certo agora. Né? A não ser que você tenha sido completamente negligente. Né? Você deveria ter estudado e não estudou, você não fez o que você deveria fazer, aí você vai estar com um sentimento de culpa bem aguçado. Né? Poxa, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse me dedicado mais. Mas se você estudou, se você se preparou e você não passou, você fez o melhor que você pôde. Né? Mas, gente, simplesmente na altura do campeonato, não importa o motivo pelo qual você não passou, ponto final. O motivo já era, concorda comigo? Então não adianta a gente querer chorar o leite derramado. O importante não é o seu passado, é o teu presente e o teu futuro. A tua postura que tu vai ter de hoje até a próxima prova é quem vai dizer se você vai passar ou não. Certo? Então vamos nos dedicar, vamos fazer o melhor que a gente puder. E como diria Mário Sérgio Cortella, né? Falei certo agora? Muito bem, tá vendo? Mário Sérgio Cortella,
tem uma frase que ele diz assim, né? Você está dando o seu melhor, não é o melhor dos mundos, é o seu melhor, nas condições que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Pensa sempre nisso, tá? Não espera o melhor momento para poder começar as coisas, faça do jeito que você puder, mas nesse jeito que você puder, faça o melhor que tiver dentro das suas condições, beleza? Muito bem, voltando aqui para o nosso material, dê tempo para você poder fazer a digestão. Eu sempre brinco com os nossos alunos da Turma Ninjas que assim, eu sempre dou uma semana de luto para a turma, né? Digamos assim, chora o que tiver que chorar, se amargura o que você tiver que se amargurar, reclame do mundo e do planeta Terra que você quiser reclamar, dê culpa para tudo e para todos, chute o balde, você tem uma semana para se revoltar com tudo. Depois de uma semana você levanta, enxuga as lágrimas, engole o choro, levanta a cabeça, peito erguido, queixo para cima e segue o baile. A vida não vai parar e esperar pela gente. Ou a gente levanta e segue o bonde, ou o bonde vai passar e a gente vai ficar. Eu não quero que você fique. Eu quero que você siga o bonde junto com a gente. E passa rápido, gente. É incrível, né? Acabamos de terminar uma edição agora. E assim, estamos começando outra aqui agora. É como se essa fosse a primeira aula, digamos assim, né? A edição prova 2024.1. E daqui a pouco a gente está dizendo, encerramos mais um ciclo. Olha que louco. Né? Assim, o tempo passa e às vezes a gente não percebe. Então, é importante você viver esse momento de absorver essa dor, faz parte do jogo, vai doer, e a gente tem que sentir essa dor realmente, não tem como. Eu não quero que você ignore essa dor, eu quero que você aprenda a conviver com ela, porque não tem como você apertar um botão e fazer de conta que nada aconteceu. Você tem que fazer o melhor que você puder. Então, absorva, tenta digerir isso aqui e depois você vai lá no banheiro, dá a descarga e toca o barco. Beleza? Volta para cá. Não se penalize, só jogue o jogo. Isso aqui, eu até repeti, gente. Não se penalize, só jogue o jogo. Na altura do campeonato, como eu até falei para vocês agora há pouco, assim, não adianta a gente querer encontrar o culpado. Você tem que pensar sempre assim, independente de quem foi o culpado, é porque meu chefe no meu trabalho faz eu trabalhar até 10 horas da noite, é porque eu chego em casa muito cansado. Gente, dificuldade todos nós vamos ter, alguns mais, outros menos, mas todo mundo vai ter as suas dificuldades. A questão aqui que a gente precisa aprender a lidar é assim, existem certas dificuldades que a gente tem na vida que a gente consegue resolver e tem outras que a gente precisa aprender a conviver com elas. Bom, se você tem um trabalho, onde seu trabalho... Eu conversei com um aluno recentemente pelo Instagram que ele disse que era atendente de call center, ou era gerente de call center, uma coisa assim. Ele disse que ele tinha uma jornada de trabalho de 10 a 12 horas por dia. Ele disse que não era o que ele queria trabalhar, porque ele queria trabalhar como perito. Ele disse que o sonho dele era ser perito criminal. Perito criminal não, né? Eu estou aqui com o CSI na cabeça, né? Mas era perito contábil no caso, né? Ele queria ser perito. Quer ser perito contábil, mas trabalha de 10 a 12 horas por dia. E ele tem um filho ou uma filha, não me recordo aqui de cabeça, e ele acabou de descobrir que a esposa dele está grávida de 5 semanas. Ele pode sair da empresa que ele trabalha? Não pode. Como é que eu vou sair do trabalho tendo um filho e a esposa estando grávida? Só se ele for maluco. Sim, ele tem que pagar as contas dele no final do mês. Então, assim, sendo bom ou ruim o emprego que ele tem, não importa, é o que ele tem no momento. É claro que ele tem que pensar em galgar algo melhor, que é o que ele está fazendo. Mas até lá é o que ele tem que ser grato por isso. Então ele tem que aprender a conviver com a situação que ele está. E aí ele vai ter que encontrar alguma solução no meio do caminho para ele poder encontrar espaço para poder estudar e seguir o barco, né? Não se penalize pelos problemas que aconteceram. Vamos pensar assim, e daqui para frente, o que eu posso fazer de diferente? Não é se colocar na posição de vítima, é se colocar na posição de protagonista. Se você não decidir o rumo da sua vida, alguém vai decidir por você. Aí é onde está o grande detalhe, tá? Então, vamos jogar o jogo, vamos fazer o melhor que você puder, decida o rumo da sua vida e procure soluções para poder remediar os problemas que você tem ou aprender a conviver com eles. Ou, de repente, até solucionar esses problemas. Sei lá, você é atendente de call center, vamos supor que você ganha R$2.000 por mês.
Você não tem zero de experiência na contabilidade, mas você pode fazer uma reflexão. Eu preciso de quanto por mês para poder pagar todas as contas e viver dignamente bem? Sei lá, 1.700, 1.500, assim, juntando com a renda que a esposa deve ter, não sei. Né? Será que se ele tiver R$ 1.500, ele consegue pagar as contas? Eu não sei, a realidade de cada um é diferente. Né? Mas de repente ele pode pensar isso, poxa, e se eu sair dessa empresa? E se eu começar a entrar num processo seletivo? E se eu procurar outra empresa? Será que eu não consigo algum outro emprego que me pague um salário que talvez seja um pouco menor, pelo fato de eu não ter experiência, mas que de repente pode me dar mais tempo livre de estudo depois? Ou será que de repente eu não poderia juntar um pedacinho desse dinheiro para quando eu sair para outra empresa, mesmo ganhando menor, mas eu ter uma poupançazinha guardada? Perceba que você pode criar aqui N situações que você pode melhorar um problema que você tenha, né? Ou resolver esse problema, tá bom? Beleza. Vem para cá, produção, vamos aqui comigo, ó. Segundo ponto que a gente precisa avaliar, nosso segundo ponto de avaliação, ó. Por qual motivo você acha que reprovou? Isso aqui é interessante que a gente leve em consideração, porque assim, ó, pode ser que você não saiba efetivamente o motivo que você reprovou, né? Mas uma coisa você tem na sua cabeça, você tem suspeitas dos motivos pelos quais você possa ter reprovado. E assim, na altura do campeonato, assim, é difícil você elencar um problema só, né? Foi especificamente por conta desse. Assim, dificilmente um aluno, quando reprova, ele reprova por uma coisa só. Tem uma combinação de fatores que leva com que ele reprove. Do mesmo jeito que quando ele não passa por conta de uma atitude, de uma ação, de uma coisa que ele tenha feito. É uma combinação de várias coisas. Então, gente, assim, elenca esses motivos na tua cabeça, dos motivos pelos quais você acha que reprovou, coloca tudo isso no papel, porque isso vai te ajudar a ter uma reflexão para que você possa corrigir a rota. Tem um ditado lindo que diz assim, ó, insista, persista, mas não desista, o seu dia chegará. É muito bonito, é muito poético, muito motivador, mas na prática ele não serve para nada. Por quê? Porque se você continuar insistindo nos mesmos erros, adivinha, você vai ter os mesmos resultados. Se você tiver as mesmas posturas, você vai colher os mesmos frutos, não vai mudar nada. Então não se vanglorie se você estiver repetidas vezes fazendo a mesma coisa, porque não vai mudar. Aí é onde está o grande detalhe da história. A gente erra, a gente corrige a rota e faz diferente. E quanto mais a gente vai corrigindo, mais perto do resultado a gente vai chegando. Essa é a linha do jogo. Então olha aqui, ó. Por mais que você não saiba efetivamente por que você reprovou, mas você tem as suas suspeitas, né? Levante esses pontos, olha aqui, ó. Será que você estudou o suficiente? Será que deu tempo de responder a prova toda? Né? Será que você estava nervoso, né, e se desestabilizou durante a prova? Será que você não estava em condições emocionais para poder fazer a prova naquele momento? Será que você caiu em muita pegadinha? Elenca o que aconteceu. Oswaldo, eu não estudei o suficiente. Beleza, então no próximo semestre o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar mais. Aí você olha aqui, Oswaldo, é porque não deu tempo responder a prova. Beleza, então você administrou mal o seu tempo de prova. Então você precisa de orientação do que fazer para que você possa melhorar a sua administração do tempo de prova. Na Turma Ninjas, por exemplo, nosso último dia de aula, que é a nossa aula de gala, nossa aula de encerramento, é uma aula de estratégia, resolução e técnica de chute. Não adianta dar isso no primeiro dia de aula, tem que ser no último. Por quê? Porque a prova é 2 dias depois, digamos, né, que a nossa aula de encerramento é na sexta e a prova é no domingo. Então perceba que assim, fazer uma prova não é só estudar o conteúdo técnico, tem toda uma análise estratégica que precisa ser feita junto, tá? É importante que você tenha essa ideia na sua cabeça. De repente você estava nervoso, se desestabilizou, enfim, pode ter acontecido de você ter se deparado com uma bateria de questões difíceis e você se perdeu o controle durante a prova, pode ter acontecido, né? Pode ser que, sei lá, já aconteceu, teve um aluno nosso, o Edmo, que um ente familiar dele, salvo engano, foi o irmão. Ele foi fazer a prova, o irmão tinha acabado de falecer. E ele foi fazer a prova, assim, tinha tudo para dar errado, ele não conseguiu passar na prova. Mas não é que ele passou e deu certo, mas poderia não ter dado, concorda? Já pensou um ente familiar, uma pessoa que você ama muito, faz a prova, como é que você vai apertar um botão na hora da prova para você tirar todo o sentimento que você tem e fazer a prova naquele momento? Concorda comigo que é muito delicado? Então, assim, vai muito da maturidade de cada um e do poder de concentração de cada um, do coração de cada um. Tem gente que consegue separar o profissional do pessoal, tem gente que não, enfim, né?
Será que você caiu em muita pegadinha? Então, de repente, você não foi tão atencioso na prova como você deveria ter sido. É importante fazer essa reflexão para que você possa ter um amadurecimento melhor, para ter uma performance melhor na próxima prova. Faz sentido, pessoal, o que eu estou falando para vocês até aqui? Se estiver fazendo sentido, se você estiver gostando disso, coloca aqui para mim nos comentários aqui embaixo. Vamos trocando essa ideia juntos aqui. E não esquece de deixar o seu like no vídeo, né? Se inscrever no canal, compartilhar o link dessa aula também com os amigos de vocês que vão fazer a prova. Isso aqui é importante, porque assim eu posso te ajudar e você me ajuda para que eu possa ajudar ainda mais pessoas. Legal? Muito bem. E, gente, se eu não estiver tão animado assim como eu estou nas nossas aulas anteriores, me desculpa, né? Se você caiu de paraquedas aqui, começou a assistir aqui agora, o Oswaldo está meio rouco, ainda, né? Então eu estou tentando ser um pouquinho mais comedido aqui na aula, né? Ser um pouco mais calmo. Normalmente eu sou um pouco mais agitado, mas hoje eu estou tendo que ser um pouquinho mais light, porque eu estou em processo de recuperação da minha voz. Beleza? Mas vamos continuar para cá, ó. Vamos aqui, ó. Terceiro ponto de melhoria. Por qual motivo você acha que... Ah, esse aqui eu já li, né? Vamos lá, vamos para frente, para o quarto então. Ó. Autorreflexão. Gente, isso aqui é a chave para que a gente possa ter realmente uma evolução consistente, né? Essa autorreflexão da prova é legal porque, ó, olha para mim e presta atenção para cá, ó, olho no olho aqui para a gente poder pensar junto. A maioria dos alunos, quando terminam a prova e não passam, né? A gente pergunta, quantas questões você acertou? Aí a pessoa diz, 17 de 50. Aí eu pergunto, e aí? O que você fez com as questões que você errou? Não, deixei para lá. Ou então a pessoa está respondendo a bateria de simulados, né? E aí o que acontece? Ela respondeu o primeiro simulado, deu 20 de 50. Respondeu o terceiro simulado, deu 18 de 50. Respondeu o terceiro simulado, deu 25 de 50. Deu 30 de 50. A pessoa está preocupada em olhar a evolução pelo número de questões acertadas. Mas não necessariamente é dessa forma. Pensa comigo, olha só. Quando você pega um simulado e você tem questões que você errou, você tem que pensar assim, cada questão que você tiver errado é uma oportunidade que você tem de poder melhorar. Então, não ignore o número de questões que você errou, porque o ouro não está nas questões que você acertou. Como diria minha mãe, quando você acerta alguma questão, você não fez mais do que sua obrigação, digamos assim. Então, o que vai fazer a gente evoluir não são as questões que a gente acertou. A quantidade de questões que a gente acertou é só para ter uma confirmação de como nós estamos. O que vai fazer a gente melhorar são as questões que a gente errou. Então, cada questão que você tiver errado, faça um mapeamento desse erro. Monta uma planilhazinha, né? Quem é aluno da Turma Ninjas, no nosso primeiro dia de aula, a gente faz uma análise de performance e eu entrego uma planilha lá para os nossos alunos, onde a gente faz um mapeamento, que eu chamo de ficha técnica de alta performance. E lá, basicamente, o que você vai fazer? Você vai colocar uma planilha para colocar a disciplina, o assunto da questão que você estiver trabalhando, e do lado você vai colocar uma abazinha, você vai responder uma perguntinha. Qual foi o motivo pelo qual você errou essa questão? E aí você pode ter errado. Olha para cá, vem para aqui, ó, vem para cá. Ó. Você pode ter errado porque você não sabia o conteúdo, porque você caiu numa pegadinha, ou porque você estava displicente naquela hora. De repente você olha para aquela questão e tipo assim, eu li e me perguntei na hora da prova, é em gotas ou em comprimidos, né? Eu não sei nem para onde é que vai, como é que responde essa questão aqui. Então, é uma questão que eu não sabia a matéria, então eu tenho que estudar aquele conteúdo, porque eu não estava no meu radar, eu não me atentei a estudar aquele conteúdo, ou se estudei foi de uma forma muito superficial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, quando você cai numa pegadinha, você até estudou o conteúdo de forma consistente, mas tinha alguma coisa lá que o examinador colocou que te colocou em dúvida, né? Por exemplo, eu vou iniciar um cálculo de depreciação, eu começo por onde, qual a data? Você até sabe fazer a conta, né? Fazer depreciação é fácil, eu pego o custo de aquisição, eu subtraio do valor residual e divido pelo tempo de vida útil do bem, moleza, beleza. Tá tranquilo, se cair na questão eu resolvo. Aí chega na hora da prova, o examinador coloca a data que o bem foi comprado, a data que o bem começou a ser utilizado, a data que o bem está pronto à disposição para uso, aí você se pergunta, eita, como é que eu vou calcular a depreciação acumulada agora? A partir de que data eu inicio o cálculo de depreciação? Então perceba que você sabe fazer o cálculo, mas o examinador colocou alguma variação, algum detalhe que pode te induzir ao erro e te confundir na hora da prova. E aí você caiu numa pegadinha, então você tem que ficar alerta. Opa, qual é a data que eu inicio? Se quiser até anota. A data que o bem está pronto e à disposição para uso. Então são detalhes de pegadinha que você, né, às vezes não tá
sambado o suficiente, digamos, né? Não tem maturidade o suficiente para poder saber quais são essas pegadinhas. E quem é aluno da Turma Ninjas, essa é uma das primeiras coisas que eu falo quando a gente está resolvendo as questões. Cuidado com isso aqui, que o examinador bota uma pegadinha aqui, olha, o examinador vai te induzir ao erro acular, olha esses detalhes e outros. Aqui são pontos cruciais que é importante que você saiba, beleza? E por fim, a questão da displicência, né? Às vezes você leu a questão e alguma coisa passou despercebida. Sabe aquela questão quando você chega em casa, que passou o calor do momento, que você volta para poder olhar as questões com mais calma, você bota a mão na testa e diz, meu Deus, eu não acredito que eu errei isso aqui. Eu sabia responder isso aqui, mas na hora da prova me passou despercebido. Né? Já aconteceu com você? Se já aconteceu, comenta aqui embaixo aqui comigo para eu poder saber. Muito bem. Gente, diante desses pontos que você tá avaliando, gente, é a hora de você estudar com profundidade essas partes que você pontuou. E é legal que isso está pontuado na planilha, por quê? Porque daqui a uma semana, daqui a um mês, você pode fazer uma revisão, e onde é que você vai revisar de uma forma mais atenta nos pontos que você tiver errado. E aí você vai poder fazer uma revisão mais assertiva, digamos assim, né? Só toma cuidado com o detalhe, vem para cá, ó. Estudar, né, fazer um estudo com mais profundidade das partes dos conteúdos que você errou. Beleza. Mas cuidado, ó, porque você precisa identificar quais são as disciplinas e conteúdos onde você está fraco e que você precisa intensificar. Mas a atenção que a gente precisa ter é aqui, ó. Atenção que na hora de intensificar os estudos, para que você possa focar, ter um foco maior, aonde? Naqueles conteúdos que tem um volume maior de questões na prova. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com você aqui? Você vai identificar lá onde é que estão os seus pontos fracos, né? Obviamente você vai ter que estudar mais aqueles pontos, para você ficar forte onde você hoje é fraco. E aí você consegue chegar mais amadurecido para a prova. Esse é o primeiro ponto. Só toma cuidado que seu ponto forte, seu ponto fraco for estatística, por exemplo, não tem necessidade de você querer melhorar substancialmente em estatística, porque caiu uma questão na prova e olhe lá que tem semestre que nem cai. Então, assim, a gente precisa ter um pouquinho de bom senso também. A gente vai ver aqui um pouquinho da distribuição das questões na prova, mas é importante que você se atente aqui num detalhe. Quando você estiver avaliando isso, você vai estudar proporcional ao volume percentual de questões que caem na prova, tá? Vem para cá, ó. Avaliação, quinto ponto de avaliação. Em que ordem você respondeu a prova? Isso aqui é batata, olha para cá, ó. As primeiras questões são sempre as mais difíceis. Ó. Isso vai te deixar mais nervoso, preocupado, você vai gastar mais tempo. Olha só um detalhe importante aqui, ó. A primeira questão que foi fácil na prova, se você tivesse começado da primeira questão, obviamente, seria a questão 15, ó. 14 questões na peia, pessoal. As 3 primeiras questões que foram de lançamento contábil, apesar de não ser uma questão de um nível de complexidade alta, mas eram questões grandes, e questão grande assusta a gente na hora da prova, porque a gente acha que toda questão grande é uma questão difícil. Então a primeira questão que foi fácil mesmo de verdade, de bater o olho, é curtinha, rápida de responder, era 15. Então você foi 14 questões na peia, nunca comece pelas questões do começo da prova, as questões mais difíceis estão sempre no começo. E onde é que estão as questões mais fáceis, Oswaldo? No final, auditoria, ética e perícia, são sempre as disciplinas mais fáceis da prova, começa por elas. Por que, Oswaldo? Porque ela vai te dar um pouquinho mais de tranquilidade para você poder transcorrer melhor sobre as outras questões. Aí é onde está o grande detalhe da história, tá? Vem para cá, ó. Sexto ponto, avaliação dos temas mais cobrados na prova. Então vamos lá, ó. Os temas cobrados estavam no seu planejamento de estudo? Foi cobrado algum assunto diferente do que estava no seu radar? Vejamos o que o examinador cobrou aqui na prova. Vou mostrar para vocês aqui agora uma tabelinha com o que caiu na prova. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, se atentar logo de cara, é o seguinte, né? Assim, você fez o seu planejamento de estudo. Se você é aluno da turma, foi aluno da Turma Ninjas, né, ou vai ser aluno da Turma Ninjas, você vai ver que nós temos um planejamento e tem toda a estruturação de um cronograma com os conteúdos que precisam ser estudados. Então você não precisa se preocupar com isso. Mas se de repente você vai estar em carreira solo, né, você decide que vai abrir a mata sozinho, digamos, para poder encontrar um caminho, você tem que estruturar um planejamento de estudo onde você possa abraçar o que historicamente cai na prova. O que eu recomendo? Puxa as provas desde 2018 para cá, que foi quando a Consuplan começou a aplicar a prova, por mais que no próximo semestre de repente mude a banca, mas o edital é o mesmo, não importa. Então, pelo menos você tem um histórico do que normalmente é cobrado em prova,
certo? Que a próxima banca que, se porventura vier a mudar, sim, ela não tem como fazer um trabalho revolucionário. Por quê? Porque existe um padrão de número de questões que são cobradas na prova e existe um edital que dita a regra do que tem que ser cobrado. Então, o que vai mudar de uma banca para outra, basicamente, vai ser o gingado de como a questão vai ser elaborada, digamos. Mas o assunto é o mesmo, não tem como a banca inventar a roda de novo, certo? Então, assim, estruturar um planejamento e, primeiramente, olhar no teu planejamento do semestre passado se tem alguma coisa que caiu na prova que não estava no teu planejamento. Se tinha alguma coisa que estava na prova, estava fora do teu radar, para você poder ajustar esse planejamento para o próximo semestre. Importante que você faça isso. E se é a primeira vez que você vai fazer a prova, então é a primeira vez que você vai ter que fazer esse trabalho. Se você já estudou anteriormente, reflita sobre o seu planejamento para ver como é que ele vai ser feito no próximo semestre. Ah, Oswaldo, vou perder tempo montando planejamento, eu não tenho tempo nem para estudar direito, imagine para poder montar um planejamento. Aí é que você tem que montar um planejamento mesmo, para que você possa otimizar o seu tempo de estudo, porque senão você vai sentar a sua bundinha na cadeira e vai pensar lá, e hoje eu faço o quê? Então você vai perder um tempo precioso aí. E outra coisa, montar um planejamento não é simplesmente botar lá qual é a disciplina e o assunto que você vai estudar, é fazer um interligamento, porque um conteúdo chama o outro. Por exemplo, não tem como você estudar lançamento contábil sem ter visto natureza das contas contábeis. Não tem como você estudar natureza da conta contábil sem ter estudado classificação de contas antes. É uma escadinha, né? Um conteúdo vai chamando o outro. Né? Não tem como você aprender consolidação de balanço lá na frente se você não sabe montar um balanço patrimonial. Percebe? Então, isso tudo você estrutura onde? No seu planejamento de estudos. Legal? Muito bem. Vem para frente. O que caiu na prova? Olha aí, gente. Caiu a questão de estoque, questão conhecida na nossa prova, sem problemas. Questão de imobilizado também, ó. 2 questões de lançamento contábil também estava no nosso planejamento, no nosso radar, ó. Redução ao valor recuperável do ativo, teste de impairment, né, que é um assunto também que cai bastante na prova, estava dentro do nosso radar. Outra questão de lançamento, investimento também, questão que está sempre no nosso radar, que está no nosso planejamento de estudo. Passivo contingente, eu sempre falei para vocês que é um tema que está super na moda, alertei pra caramba que isso aqui ia cair na prova, ó, investimento em coligados. Aí vem uma questãozinha de DMPL, DRE, questões clássicas que sempre caem na prova. DLPA nem tanto, né, mas DRA sempre cai. Classificação de contas, eu sempre digo, gente, caiu pelo menos 2 questões na prova, olha elas aqui, ó. 2 questões aqui na prova. Aí vem, ó, outra questão de DLPA, DRE, DFC, ó, outra questão de classificação de contas, 3 de classificações de conta, mais outras 2 questões de estoque, ó, caiu outra de estoque aqui, ó, 3 questões de estoque, outra de classificação aqui, só que agora entrando na parte de custos, ó, rateio, que eu sempre digo para vocês que cai, ó. Aí vem a parte de pública, ó, plano de contas sempre cai na prova, lançamento contábil, também tema super bom que cai na prova, caiu o fluxo de caixa aqui, ó, na parte pública. Controladoria, gente, índice de liquidez, ó. Sempre canta a bola em relação que isso aqui cai na prova. Contabilidade gerencial, caiu margem de contribuição, ó. Tema sempre batido que eu explico para vocês, ó, no conteúdo, ó. Aí o que veio aqui, né, a controladoria, né? Aí vem aqui a questão da EVA, né, que foi uma questãozinha mais escrota, né? Quem é meu aluno da turma sabe que eu sempre canto na aula, né? Minha pequena Eva, Eva. E aí, de repente, caiu a questão da Eva na prova, né? Eu sempre digo, é de Eva, né? E aí a gente canta a músicazinha da Eva, né? Uma questãozinha grande, terrorista, foi de lascar o cano. Mas vem pra cá, ó. Legislação tributária, caiu 2 questões, ó, de crédito tributário. Vem pra cá, ó. Aí teoria da contabilidade, outra questão aqui de classificação de contas, ó, essa aqui já foi um pouco mais calibrada. Aí vem uma questão de auditoria, amostragem, uma questão também que sempre cai na prova, tá super no nosso radar. Controladoria, cai uma questão de payback, né? A segunda vez que cai uma questão sobre payback na prova. Não é uma questão muito comum de ser cobrada, mas é a segunda vez que cai. Outra questão aqui de classificação. Uma questãozinha de mobilizado, ó, que a gente sempre sabe que cai na prova. Outra questão de DRE, questão de balanço. Ó. Aí vem as questões aqui de ética, a NBC PG 100 e A200. Outra questão de auditoria com a NBC PA 400. Outra sobre a NBCTA 400, 4 questões de ética aqui seguidas, ó, com a norma aqui sendo cobrada, questão de ética aqui, questão de teoria da contabilidade aqui com estruturação conceitual, aí vem aqui a parte de auditoria com conceitos gerais, ó, outra de relatório de opinião, questão batata para cair na prova, quem é nosso aluno sabe que a gente bate muito na tecla com questão de
como é que se diz? De relatório. Questãozinha de apuração de haveres, gente, eu cantei essa bola aqui na prova, gente, eu até falei para vocês, gente, se o examinador quiser dificultar um pouquinho mais a prova, ele cobra a apuração de haveres, não que seja uma questão difícil, mas é uma questão que ela não é uma questão teórica, né? Às vezes cai questão de cálculo, mas é uma questão que se você souber o que é uma apuração de haveres, você acerta uma questão dessa na prova. Ela não tem uma grande complexidade, digamos assim. Né? Apesar de que essa foi um pouco mais difícil, né? Porque normalmente são questões grandes, né, na prova, mas é uma questão boa de ser respondida. A gente bateu muito na tecla de apuração de haveres. E aí vem outra questão de perícia com conceitos gerais e as duas de português aqui, que sempre são questões grandes, né, mais chatinho de responder. E aí vem para cá, ó. Pontos de recomendações. Ó. Quando for começar a responder a prova, né, sempre recomendo isso aqui para os nossos alunos da turma Ninjas. Ó. Começa por auditoria, ética e perícia. Por que, Oswaldo? Gente, auditoria, ética e perícia são as disciplinas que você tem a maior probabilidade de acertar na prova. Por que, Oswaldo? Porque são questões teóricas, não tem cálculo. E se você estudar um pouquinho, você consegue acertar. Principalmente a de ética, que o bom senso ajuda a gente na hora da prova. Às vezes você não precisa nem ter lido a norma, assim, o teu subconsciente te ajuda a responder essas questões. Bota lá a auditoria ética na frente, né, para você poder se tranquilizar na prova. Porque você vai estar com um pico de adrenalina alta. Se você começar com uma questão difícil, estando com a adrenalina alta, é de lascar o cano. Bota a auditoria ética na frente, perícia, porque você começa com as questões mais fáceis, você vai ver que você vai acertando essa questão e gradativamente o seu nervosismo vai baixando na hora da prova. Né? Então, assim, é importante que você pense nisso, tá? Porque não tem um botão para você dizer, para apertar, ficar tranquilo, não dá, né? Assim, quanto mais alguém... Se você estiver nervoso e alguém te pedir para ficar tranquilo, mais nervoso você vai ficar. Já para prestar atenção? Calma, fica tranquilo, parece que você fica pior ainda, né? Nunca peça para a pessoa que está nervosa para ela ficar tranquila, que você vai deixar ela mais nervosa ainda. Vem para cá, ó. São questões de tamanho médio, né? E curto, já expliquei isso para vocês aqui, são fáceis. É apenas uma sugestão, tá, gente? Você vai criar sua própria ordem de resolução de questão com base no que você entende que é mais fácil para responder primeiro. Atenção que a prova não vem na ordem, é tudo misturado, né? Então você precisa ir folheando literalmente, tá, gente? Assim, a prova vem, assim, não que vem tudo baldeado, digamos, né? Não vai vir uma questão do começo, no meio, no fim. Mas quando começa a auditoria, vem a de auditoria. Quando começa a de ética, vem a de ética. Quando vem a de perícia, começa a de perícia. Normalmente, assim, eles começam e terminam uma disciplina, vão colocando outros, né? Não vai estar tudo realmente misturado. Mas, assim, é diferente de prova de concurso, que tem lá os blocos, né? Digamos. Na prova do CFC não tem esses blocos, tá? E, gente, ó, isso aqui é importante. Toda questão tem a mesma pontuação. Não importa qual questão que você acertar, se é uma de ética ou uma de normas. Então você pode aí tranquilamente responder na ordem que você achar que é mais confortável para você. Então, garantir logo esses pontinhos logo de cara vai te dar uma tranquilidade maior para que você possa enfrentar as questões grandes e difíceis, né? Por isso que é importante começar por auditoria, ética e perícia. Muito bem. Para frente. Não condene, né, as questões pelo tamanho. Isso aqui é interessante que você veja. Por exemplo, caiu 3 questões de lançamento contábil lá na frente, e apesar de serem questões grandes, não eram questões complexas. Mas a gente olha para uma questão grande e a gente já condena logo de cara. Eu sempre digo isso para os nossos alunos da turma Ninjas. Galerinha, se permitam, né? Se permitam olhar para a questão, deixa eu ler, deixa eu tentar responder. Se eu souber, beleza. Se não souber, paciência, pula para a próxima. Mas não condena sem ver primeiro. Aí é onde está o grande detalhe da história, tá? Que eu quero que vocês entendam. Então, às vezes você perde um ponto precioso na prova porque você não teve coragem de ler a questão, porque você avaliou só o tamanho dela. Legal? Muito bem. E assim, o examinador, ele bota isso até como uma forma de fazer uma pegadinha também, porque às vezes ele quer testar não só o teu técnico, mas o teu emocional. Né? Será que ele está preparado para poder olhar para uma questão grande e ver que tem um monte de enchimento de linguiça lá dentro e responder? Entendeu aí o detalhe? Massa. Vem para cá, ó. Gente, distribuição da questão na prova, nosso 9º ponto de avaliação, está já chegando aqui no nosso final da nossa aula. Ó, tinham 8 questões fáceis, 26 questões medianas, 14 questões difíceis e 2 questões terroristas. Ó. Essa aqui foi a distribuição do nível da prova. Então perceba que entre médio e difícil, ó, já tinha mais da metade da prova. E é aqui onde está o ponto mais importante para a gente. Ó. Por que, Oswaldo?
Porque às vezes o pessoal reclama, a prova estava muito difícil, tinha muita questão terrorista, tinha muita questão difícil e tal. Sempre vai ter questão terrorista, sempre vai ter questão difícil, sempre vai ter questão mediana e sempre vai ter questão fácil. Gente, o grande detalhe da história é a gente se concentrar, né, nessas questões fáceis e medianas. A nossa aprovação está aqui. As questões que são difíceis, se você acertar bem, se você não acertar, paciência. E as questões terroristas que o examinador coloca, sempre tem duas lá no meio. Sabe aquela questão que você lê, né, e você pensa assim, né, é em gotas ou em comprimidos, né? Você olha para a questão e oi, que pitomba é essa aqui, né? Então, assim, o examinador sempre vai colocar duas questões terroristas como vaidade, para que ninguém bata no peito e diga assim, eu acertei as 50 questões na prova, né? Então o examinador não fica contente quando você fecha a prova toda, né? É sinal de que ele não fez uma prova difícil o suficiente para poder as pessoas não conseguirem chegar lá, digamos assim, né? O examinador vai se vangloriar por isso, né? Tá aqui, eu fiz uma questão aqui, ó, minha questão ninguém respondeu. O cara tem alguns têm essa vaidade, né? Então, sempre vai ter essas questões terroristas, né? E essa questão a gente rebola no mato e segue para frente, né? Você vai responder uma questão terrorista na prova? Não vai. Até a gente que tem um pouco mais de conhecimento, de maturidade, a gente dá uma suada para poder responder essas questões, imagina o calor do momento da prova. Essa aí, meu filho, a gente bota para o lado e joga o baile, vamos para frente. Ninguém vai gastar a energia com isso não, a gente vai olhar para as questões que tem a maior probabilidade de acertar, né? Então, aqui, a gente vai concentrar nossas energias aqui, ó, questões medianas e fáceis, ó. Só mediana já tinha 26, né? Então metade da prova aqui já estava boa para responder. Ainda tinha 8 de gordura aqui para a gente poder acertar, ó. Então, a nossa aprovação sempre vai estar aqui, né? E pode ter certeza que a auditoria ética e perícia está aqui no bolo dessas questões fáceis e médias, tá? Ah, e só para você ter uma ideia, vamos voltar aqui, ó. Quantas questões de ética caíram na prova? Só para você ter uma ideia, ó. 2, 3, 4, 5, 6 questões de ética. Olha aqui, ó. 6 questões de ética. Cai um volume bom de questões de ética na prova. Então, assim, normalmente cai 3 ou 4 questões na prova, e dessa vez caíram 6 questões de ética. Né? Teoria da contabilidade, contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade, se você juntar esses três, vai cair em torno aí de, às vezes, 25, 29 questões na prova, gira em torno disso. As outras disciplinas giram em torno ali na casa de 3 questões na prova, às vezes um pouco mais, um pouco menos. E tem as disciplinas que são coringa, que é a disciplina de estatística e a disciplina de controladoria, que às vezes nem sequer cai questão na prova. Certo? Muito bem, volta para cá, ó. Em termos de tamanho da questão, ó, nós tínhamos aí, ó, 18 questões pequenas, 22 medianas e 10 difíceis, ó. Então, nós tínhamos aqui, ó, 22% com a prova de tamanho razoável e 18% de questões pequenas, ó, rápidas de serem lidas e respondidas. Ó. E tinha aí 20% da prova que eram questões grandes, né? E aí onde está o babado maior aqui, né? Tinham 10 questões aqui que assustariam mais a gente na hora da nossa prova, né? Digamos assim. E aí, gente, assim, dentro desse contexto, essa é a avaliação que você pode fazer da prova, que você pode tirar de proveito dela, para que você chegue aí ao seu tão sonhado resultado da aprovação do exame de suficiência. Não saiu ainda o resultado dos recursos. Esse resultado deve sair lá para meados do dia 20 de outubro, ou quem sabe dia 23 de outubro, que por sinal, dia 23 de outubro é o dia que o professor Oswaldo faz aniversário. Aê! E já vou dar assim, só um spoiler para você, tá? Só um spoiler. Você já viu aquelas propagandas que aparecem na TV de loja, muito loja de material de construção e loja de eletro, né? Que o pessoal fala aquela... Eu nunca fiz isso, vou fazer pela primeira vez, né? Vou até tirar a onda, né? O pessoal fala assim, vamos pegar aqui a Ricardo Eletro faz aniversário, mas quem ganha o presente é você. Vocês já viram essas propagandas, né, que passam na televisão? Pois é. Né? Então, pensando nisso, né, aguarda, dia 23 de outubro vai ser o dia do meu aniversário. Quem sabe, eu não faço alguma coisa parecida, né? O aniversário é do professor Oswaldo, mas quem ganha o presente é você. Pois é, a garganta tá meio ruim, mas estou tentando fazer uma voz de locutor só para você, né, assim, de repente não se atentar desse detalhe, né? Mas fica ligado, de repente, dia 23 de outubro é uma data boa para poder fazer algo fora do comum,
um presente que eu estou preparando para vocês aí. Se você está pensando em entrar na Turma Ninjas, guarda o dia do aniversário do professor Oswaldo, que coisas boas virão por aí. Gente, então tá aí uma boa reflexão que a gente fez aqui da nossa prova 2023.2. Comenta aqui para mim, vocês gostaram dessa avaliação? Os pontos que eu coloquei aqui foram coerentes para você? Você acha que faz sentido fazer essa avaliação da prova? Se você gostou, coloca gostei aqui nos comentários para mim. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, né? Compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês também, vão fazer a prova. Se inscreve aqui no canal, aproveita para poder me seguir lá no Instagram também. E faz um stories, né? Me marca lá no stories se você gostou da live de hoje. Vou fazer aqui uma pose aqui, ó. Para você fazer o stories, tá vendo? Eu tô aqui só esperando para você fazer o stories aí. Fez aí? Fez, né? Posso parar de ser besta aqui, né? Posso, né? Muito bem, beleza. Gente, então tá aí. Finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E antes de terminar, eu convido vocês a assistir a história da Mônica, que foi uma das nossas alunas da Turma Ninjas, que ela tentou 16 vezes fazer a prova. Não foi uma, não foi duas, não foram 3, não foram 4. Foram 16 vezes. E eu quero mostrar isso para vocês aqui, para vocês ficarem com essa reflexão na cabeça e pensar assim, poxa, eu tentei uma vez e tomei o borocochô, né? Como diria minha tia Sônia, meio triste, né? E pensando em desistir. E aí veio a Mônica, que foi uma das nossas alunas, que ela entrou na Turma Ninja, já tinha tentado 14 vezes, ela entrou na 15ª e não passou, ela fez a prova de novo, estudando com a gente, passou na 16ª tentativa. Foram 16 tentativas ao todo. Isso que ela conta de cabeça, talvez ela ache, talvez tenha até tenha feito algumas provas a mais, mas ela não lembra de cabeça precisamente o número, mas foi algo em torno disso. Então eu queria que vocês assistissem aqui a história dela, para que isso possa te contagiar positivamente, para você pensar, cara, se a Mônica conseguiu, eu consigo também, e eu tenho certeza absoluta que logo em breve nós iremos comemorar juntos aí o resultado da aprovação no exame de suficiência, beleza? Galera, então me despeço de vocês por aqui, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Esse era um sonho, professor, que eu tinha há 11 anos. 11 anos. Eu não acreditava. Quando nós começamos a fazer o curso, professor, eu tinha uma noção de 12 provas. Como eu fiz mais 2 com as meninas, que eu não passei, e essa agora, eu devo ter em torno de 15, 16 tentativas. Sim, eu acho que eu sou a sua aluna que bate o recorde de provas. Minha jornada começou, na verdade, há 10 anos atrás, né? Ou 11 praticamente. Eu me formei no final de 2010. De lá para cá, foram quase todas as provas como tentativa. Eu já estava mais do que frustrada. Conversei tanto com Deus, tinha momentos que eu dizia assim, eu só preciso que o Senhor renove a minha força. Eu só preciso que o Senhor renove a minha força. O resto eu faço. Por mais que eu estivesse cansada naquele dia, professor, eu ainda consegui assistir até o final da aula. E no outro dia parece que era uma outra Mônica que renascia. E eu estava firme de novo, eu estava forte de novo. E eu começava novamente. Eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho uma casa para cuidar. Eu, às vezes, no semestre passado, eu tinha neto que chegava para passar o dia de sábado e aquilo me atrapalhava com o tempo, com jeitinho. Eu disse, agora não, espere vovó passar, depois você vem. Só quem acreditava que isso fosse possível era meu terapeuta. Depois, eu comecei a acreditar e depois disso veio você, veio Flávia, veio Davi, e aí eu disse assim, não, eu acho que dá, eu acho que dá.
Aí eu entrei, assisti uma semana sua de aula, me encantei com seu jeito, com sua didática de ensino. E me vi, em determinado momento, sentindo falta das aulas que eu tinha à noite. E eu disse, não, eu acho que eu encontrei o caminho. O estudo direcionado, professor, faz toda a diferença. A didática do professor é incrível. O material que a gente tem no portal tem tudo que cai na prova. Professor, a prova de ponta a ponta foi o que a gente estudou. Mas eu sou de Salvador, professor. Eu sou da Bahia. Eu fiz 29. Aí meu anjo da guarda do curso Ninjas me liga. Aí ela, você já viu? Eu disse, o quê? O gabarito saiu. Aí eu disse assim, sim. Aí ela, eu já corrigi. Eu disse, sim, Flávia, fale. Aí ela, você quer saber quantas você fez? Eu disse, quero. Aí ela, você fez 29. Aí eu disse, Flávia, professor, o coração começou a bater, o corpo a tremer. Entrei na turma Ninjas, uma Mônica. Acho que neste momento eu era uma na terapia. Saio hoje da turma Ninjas, entre aspas, outra, aprovada, diferenciada. Porque tudo foi muito válido. Vocês me ensinaram muito, muito mesmo. Muito, mas principalmente sobre amor, sobre doação. Mas que hoje eu vejo que eu tenho tudo. Meu nome hoje, professor, é gratidão. Vou te falar uma coisa. Valeu muito a pena. Tudo, tudo. Eu faria tudo de novo. Que gratidão eu tenho a você também. Muito obrigada por tudo. Você, meu professor. Eu amo tanto vocês nem imaginam.